A velocidade e a potência dos computadores têm vindo a duplicar a cada 1 ou 2 anos desde as décadas de 60 e 70, e agora, a inteligência artificial combinada com esse poder de computação pode estar pronta para resolver alguns dos maiores obstáculos da tecnologia. No entanto, os cientistas dizem agora que a humanidade está numa encruzilhada crítica, e que o caminho que escolhermos no próximo século irá moldar o curso da nossa civilização para gerações vindouras. Será que um dia a humanidade atingirá o mais alto nível de avanço tecnológico, permitindo-nos tornarmos uma espécie interplanetária com a capacidade de colonizar galáxias inteiras? Ou será que a nossa própria tecnologia vai nos condenar? Fique atento para descobrir. Em 1964, o cientista soviético Nikolai Kardashev apresentou uma teoria inovadora propondo que todas as civilizações, independentemente da raça ou cultura dos seus habitantes, precisam de energia para se sustentarem. À medida que as sociedades crescem e se desenvolvem, as suas necessidades energéticas aumentam exponencialmente, impulsionadas por fatores como o crescimento da população, o aumento do nível de vida e avanços tecnológicos. Para medir o nível de consumo de energia, Kardashev concebeu 3 níveis de civilizações, mas outros cientistas sugeriram entretanto mais 4 níveis. Cada tipo de civilização distingue-se pelo seu nível de consumo de energia e pelas tecnologias que utiliza. Agora, cada um dos 7 tipos. Uma civilização tipo 0 utiliza quase todos os recursos naturais do planeta para ter energia, lançando-se no espaço com foguetes alimentados por energia química, é onde estamos atualmente. Isso porque uma civilização do tipo 1 consome no mínimo 10 elevado a 16 watts de energia, e nós consumimos atualmente cerca de 10 elevado a 13 watts de energia, colocando-nos em cerca de 0,73 na escala. De acordo com o físico teórico e futurista americano Michio Kaku, estima-se que a humanidade será capaz de consumir energia a uma escala comparável a uma civilização do tipo 1 nos próximos 100 a 300 anos. Mas para atravessar essa linha, temos que passar primeiro pelo grande filtro. Se encontrarmos umas com as outras, a teoria sugere que cada civilização extraterrestre acaba enfrentando uma barreira à sua própria sobrevivência. Essa barreira é conhecida como o grande filtro e pode ser qualquer coisa, desde uma guerra nuclear, pandemias, inteligência artificial descontrolada, asteroides que ameaçam os planetas ou alterações climáticas. Se conseguirmos ultrapassar o que quer que seja o grande filtro, só então seremos capazes de avançar para o próximo tipo de civilização. A civilização tipo 1, também conhecida como civilização planetária, significa que, quando finalmente atingirmos esse estado de evolução, seremos capazes de estabelecer o controle sobre todos os recursos energéticos disponíveis na Terra. Isso significa que nós humanos precisaremos utilizar totalmente a radiação solar que chega ao planeta. A Terra absorve cerca de 71% da energia que o Sol irradia, e em cada hora, 430 milhões de energia do Sol atingem a Terra. A quantidade total de energia que os seres humanos utilizam no ano é de cerca de 410 quintilhões de joules. Dito isso, se conseguíssemos aproveitar toda essa energia de uma só vez, seríamos capazes de alimentar tudo apenas com o Sol, a energia eólica e hidrelétrica. Isso liberaria ainda mais recursos para o desenvolvimento de tecnologias. Quando se trata de aproveitar o poder de uma estrela, a fusão nuclear será a chave para um enorme avanço na energia limpa e viável. No entanto, primeiro é preciso lidar com as centrais nucleares atuais, que funcionam com combustível que sofre fissão nuclear, tem baixo coeficiente de conversão de energia, deixa resíduos radioativos e acarreta alto risco de acidentes. A fusão nuclear, por outro lado, fornece uma fonte segura e quase ilimitada de energia limpa. Ao criar motores que podem ser alimentados por fusão nuclear, poderemos enviar naves espaciais tripuladas para qualquer planeta do Sistema Solar. A vida na Terra poderia tornar-se mais confortável, e as alterações climáticas poderiam ser evitadas. É possível que, no futuro, pudéssemos construir cidades inteiras debaixo d'água. Os avanços na medicina acabariam por derrotar o câncer e outras doenças incuráveis das nossas vidas. No entanto,
O futuro é ainda mais promissor para o próximo nível evolutivo. Uma civilização tipo 2, também conhecida como civilização estelar, aproveita e consome impressionantes 10 elevado a 26 watts de energia. Os cientistas pensam que a humanidade poderia ultrapassar esse limite em cerca de 3.200 anos. Quando chegarmos lá, seremos capazes de explorar as reservas de energia ilimitadas do Sol. Há várias formas de fazer isso, sendo a mais notável a hipotética esfera de Dyson. Uma megaestrutura colossal, como a superfície em milhões de vezes maior que a da Terra, capaz de captar e transmitir toda a energia da estrela. Em alternativa, uma estrela pode ser envolvida por um conjunto de satélites e habitados espaciais, método de recolha de energia às vezes referido como enxame de Dyson. Esse enxame seria constituído por um grande número de coletores ou painéis solares individuais que poderiam ser posicionados a diferentes distâncias e orientações em torno da estrela para maximizar a captação de energia. A energia recolhida pelo enxame poderia então ser transmitida sem fio para uma localização central para o armazenamento e uso da humanidade. Quando a humanidade chegar à era dos motores antigravitação, abrirão novas oportunidades para viagens espaciais prolongadas e para a colonização do sistema solar. Com os avanços da tecnologia médica, os astronautas deixarão de se preocupar com o impacto que as missões espaciais prolongadas têm na sua saúde,